Na medida que o sindicato vai crescendo, vai assumindo compromisso com os médicos, aumenta a expectativa do médico em relação ao trabalho do sindicato e mais médicos chamam o sindicato para defender os seus interesses. E isto certamente nos levou para dentro dos hospitais, das policlínicas, enfim, né? E nos levou a conflitos abertos com as direções dos hospitais, muitas vezes. Houve ocasiões em que a direção do hospital se negou a nos receber. Nós tivemos que fazer a Assembleia dos Médicos, os médicos diziam, não vamos voltar a trabalhar enquanto o sindicato não for recebido. Porque o sindicato começou a ser visto como uma ameaça. E acho que era uma ameaça. E acho que continua sendo. No fundo é isso, né? E então nós passamos a ter uma presença muito mais forte. Como criamos os nossos delegados regionais no interior, hoje já são 30 e tantas delegacias, né? Nós passamos a criar também delegados sindicais dentro dos hospitais e locais de trabalho, que também existem até hoje, são em grande número e, de certa forma, representam os médicos junto ao sindicato e o sindicato junto aos médicos, fazendo essa junção e mantendo o sindicato sempre a par dos conflitos que estão acontecendo. O Hospital Nossa Senhora das Graças, que tu citaste, é um exemplo muito claro disso, né? Foi um dos primeiros grandes enfrentamentos do sindicato. O hospital passava por dificuldades, os médicos eram muito maltratados dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças e as condições de trabalho eram muito ruins, as condições, portanto, de atendimento à população eram muito ruins e nós entramos em conflito aberto, direto, com a mantenedora do hospital, que é constituída por figuras ilustres, né, e poderosas, de certa forma, economicamente, da comunidade daquela cidade, e entramos em confronto direto. E, inclusive, chamamos o Conselho Regional de Medicina a fazer a inspeção ética, para ver se havia condições éticas no exercício da medicina dentro do hospital. O hospital chegou a ser fechado. Tivemos, em função disso, confrontos, inclusive, com a promotoria pública, que entendia que o hospital tinha que funcionar de qualquer jeito, porque era assistência à população, não podia parar. E nós defendíamos que, a continuar daquela forma, né, era impossível que o paciente tivesse um atendimento qualificado e que era agressivo, desonroso para o paciente ele ser atendido naquelas condições, em sala, com goteira, com mofo, e essas coisas que se via aí por todo lado. Então, houve uma série enorme de confrontos, o Hospital Nossa Senhora das Graças foi um marco nisso, mas foi apenas um do número enorme de confrontos que a gente teve e continua tendo até hoje, né? Nós estamos permanentemente envolvidos com meia dúzia, uma dúzia de conflitos de pequenas comunidades médicas, de médicos de uma emergência de um hospital, de médicos de um hospital, de médicos de um serviço de UTI, num hospital de Porto Alegre, do interior e tal. Isso estão aí as dezenas simultaneamente. E nós acabamos assumindo, de certa forma, a dianteira de todo o movimento médico e acho que não é um equívoco isso. Nós dizíamos já na nossa campanha eleitoral que o sindicato deve ser a ponta de lança do movimento médico, né? Não cabe à associação médica, que é uma associação científico-cultural, estar na dianteira dos conflitos por melhor remuneração, melhores condições de trabalho, etc. Tampouco ao Conselho, que na verdade nem é uma entidade médica, é uma autarquia federal, né, encarregada pela população de fazer a vigilância sobre o trabalho que os médicos exercem. Então não é função realmente do Conselho ser um grande reivindicador dos interesses dos médicos. Então o sindicato acabou assumindo, historicamente isso vinha sendo feito pela AMRIGS, pela Associação Médica, principalmente por inércia do sindicato, né?
E acho que custou muito à própria Associação Médica entender que esta posição de vanguarda não lhe competia, que era lógico que o sindicato assumisse a dianteira. Como de fato assumiu, e hoje ninguém está pondo isso em dúvida, porque já se percebe claramente que se alguém tem que ser ponta de lança do movimento médico, tem que ser o sindicato, que é criado, desenvolvido para isso, até legalmente, até nos termos da lei. Eu acho que esse processo nos levou, num dado momento, a uma imagem, inclusive pública, de contratudismo, né? O sindicato é um contestador permanente, não adianta o que se faça, ele sempre é contra, sempre acha que está errado, sempre acha que está ruim. Houve, inclusive, um momento em que a gente parou para refletir sobre isso, me lembro de ter dito isso aos colegas de diretoria, dizer, olha, o sindicato vai continuar denunciando tudo que está errado, é função do sindicato, é obrigação do sindicato. O sindicato não pode se omitir, o sindicato não pode calar quando tem uma goteira dentro de um bloco cirúrgico. Nós vamos ter que denunciar isso. Mas nós temos que apresentar também para a sociedade a nossa face propositiva. O sindicato não se limita a fazer crítica, o sindicato tem toda uma proposta de soluções no campo da saúde e que talvez não estejam ficando bem sublinhadas na imprensa, porque, claro, chama muito mais atenção a goteira do que um projeto de como se deveria estruturar o atendimento nos postos de saúde básicos da capital, né? Isso é todo um projeto que demanda um estudo, um debate interno, enfim, uma avaliação da realidade, um processo de proposituras para se escolher melhores alternativas, que ocupa muito tempo, ocupa muito trabalho, mas que tem pouco apelo para a mídia. Então, acho que o sindicato talvez ainda exista hoje. Talvez não, acho que ainda existe bastante hoje. A ideia, na mídia principalmente, e um pouco na sociedade, de que há problemas, sou contra, né? O sindicato está sempre aí disposto a enfrentar e não importa o tamanho do adversário. Porque a gente tem comprado briga com alguns poderosos, tanto da política quanto da economia, e a nossa luta recente com a Ubra mostra bem isso, né? A dívida de 2 bilhões da Ubra com o governo federal mostra o tamanho, a pujança desta empresa. Nenhum de nós deve 2 bilhões para ninguém, né? Então, muito menos o sindicato poderia dever 2 bilhões para alguém. Então, nós temos tido enfrentamentos de todos os tamanhos, mas acho que ainda existe um pouco este viés, esta visão de que o sindicato é brigão. E eu não me incomodo muito com isso. Eu acho que o sindicato tem que ser brigão mesmo. Acho que o sindicato que não for brigão, que não estiver disposto a ir lá e a criar confusão, a ir para o conflito, a ir para o debate público, a questionar, a se expor, né? Não é um bom sindicato. Acho que o sindicato tem que fazer isso.